Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Essa frase pode incomodar à primeira vista, porque em muitos momentos da vida parece mesmo que algumas pessoas nasceram com sorte e outras nasceram para lutar mais. Parece que para alguns tudo flui, tudo acontece, tudo encaixa, enquanto para outros as portas sempre demoram mais para abrir, as oportunidades escapam, as relações se repetem em ciclos dolorosos e o esforço nem sempre se transforma em resultado. E então surge a conclusão mais comum: eu não tenho sorte. Mas será que é só isso? Será que o problema está mesmo em uma ausência de sorte? Ou será que existe um padrão invisível, mental e emocional, influenciando a forma como você percebe oportunidades, responde à vida, se posiciona diante do novo, interpreta sinais e repete escolhas? Porque muitas vezes o que as pessoas chamam de azar é, na verdade, repetição inconsciente. Repetição de medo. Repetição de dúvida. Repetição de autossabotagem. Repetição de escassez. Repetição de relações que drenam. Repetição de decisões tomadas sempre a partir da parte mais insegura. E quando esse padrão se repete por muito tempo, a pessoa começa a acreditar que a vida está contra ela. Que o destino a esqueceu. Que nasceu para chegar perto, mas não para viver o melhor. Que o bem sempre passa mais rápido, que a porta sempre fecha, que a oportunidade sempre cai no colo do outro. Só que existe uma diferença enorme entre estar sem sorte e estar com a mente treinada para repetir o que bloqueia o fluxo da vida. Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre isso. Quero mostrar porque muitas vezes o azar aparente é apenas um padrão mental funcionando no automático, como esses padrões são construídos, como eles interferem nas escolhas, nas emoções e nas oportunidades, e como começar a sair dessa repetição para abrir espaço para uma vida mais consciente, mais aberta e mais alinhada com o que você realmente pode viver. Porque talvez o problema não seja que a vida não quer entregar algo bom a você. Talvez o problema seja que sua mente ainda está obedecendo um roteiro antigo demais para reconhecer, sustentar e escolher aquilo que poderia transformar seu caminho. Então fique comigo até o final, porque este vídeo pode ajudar você a parar de se definir pelo azar e começar a se observar com mais verdade. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Antes de tudo, precisamos entender o que as pessoas costumam chamar de sorte. No senso comum, sorte é quando algo bom acontece de forma inesperada. Uma oportunidade aparece, uma porta se abre, uma pessoa certa cruza o caminho, uma resposta chega no momento certo, uma decisão dá certo, um projeto ganha força, uma conexão muda tudo. E claro, existe um fator imprevisível na vida. Nem tudo está sob controle. Existem encontros, tempos, circunstâncias e movimentos que escapam completamente ao nosso planejamento. Mas a questão é que a sorte não age sozinha. Porque quando algo surge, alguém precisa perceber. Precisa reconhecer. Precisa aceitar. Precisa se posicionar. Precisa agir. Precisa sustentar. É aqui que a mente entra. Duas pessoas podem receber sinais parecidos da vida, mas responder de formas completamente diferentes. Uma enxerga a oportunidade. A outra enxerga risco. Uma percebe um começo. A outra percebe ameaça. Uma aceita o convite. A outra recua. Uma se move. A outra duvida tanto que deixa passar. Então, em muitos casos, o que parece sorte não é apenas sorte. É também estado interno. É percepção. É disponibilidade emocional. É coragem de responder. É capacidade de não sabotar o que chega. É abertura para o novo sem fugir imediatamente dele. Por isso, quando alguém diz, eu nunca tenho sorte, talvez esteja olhando apenas para o resultado visível, e não para a estrutura invisível que vem moldando esse resultado ao longo do tempo. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Padrão mental é tudo aquilo que a sua mente aprendeu a repetir sem que você precise escolher conscientemente. É a maneira como você interpreta o mundo.
É a forma como reage diante do novo. É a linguagem que usa consigo mesmo. É o tipo de expectativa que coloca sobre a vida. É o que você considera possível, perigoso, distante, permitido ou merecido. Se a mente foi treinada por anos para a escassez, ela vai perceber falta antes de perceber recurso. Se foi treinada para a rejeição, vai interpretar sinais neutros como afastamento. Se foi treinada para o medo do fracasso, vai enxergar o risco antes da oportunidade. Se foi treinada para duvidar de si, vai hesitar justamente quando o caminho pedir posicionamento. Esses padrões não aparecem apenas em pensamentos. Eles aparecem em decisões, em hábitos, em energia, em postura, em atrasos, em relações que se repetem, em oportunidades que não são reconhecidas, em movimentos interrompidos antes de amadurecer. E quando isso acontece muitas vezes, a vida parece confirmar a crença. A pessoa pensa: está vendo? De novo não deu certo. De novo não aconteceu. De novo passou. De novo acabou mal. De novo fiquei para trás. Mas o que ela chama de prova de azar pode ser, em muitos casos, apenas a continuação de um padrão que nunca foi realmente interrompido. Esse é um ponto central. O padrão mental não cria apenas pensamento. Ele cria experiência repetida. E a experiência repetida fortalece ainda mais o padrão. É assim que o ciclo se fecha. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Como saber se o que parece azar é, na verdade, um padrão? Um dos primeiros sinais é a repetição de histórias parecidas com personagens diferentes. Você muda de ambiente, muda de fase, muda de projeto, muda até de relacionamento ou de objetivo, mas o sentimento central continua o mesmo. Sempre parece que algo não encaixa. Sempre parece que você quase consegue, mas não consegue. Sempre parece que no momento decisivo, algo trava. Outro sinal é a antecipação negativa. Antes mesmo de viver algo, você já espera que não dê certo. Já imagina o problema. Já pensa que vai passar. Já sente que não é para você. Já se prepara emocionalmente para perder, mesmo antes de receber. Isso influencia muito a forma como você entra nas situações. Também existe o sinal da autossabotagem silenciosa. Você deseja algo, mas adia. Recebe uma oportunidade, mas minimiza. Tem uma ideia boa, mas não coloca no mundo. Conhece alguém interessante, mas se fecha. Começa algo promissor, mas logo interrompe. Diz que quer prosperar, mas mantém hábitos que reforçam a falta. Outro sinal forte é a familiaridade com a dificuldade. A mente se acostuma tanto com a luta que começa a estranhar o fluxo. Quando algo bom aparece, você não relaxa. Você desconfia. Espera o pior. Procura o problema escondido. Como se a vida leve demais fosse suspeita. Tudo isso mostra que talvez o ponto central não seja a ausência de sorte, mas a presença de uma estrutura mental repetitiva. E enquanto essa estrutura não for vista, o ciclo continua parecendo destino. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. A mente não percebe a realidade inteira. Ela filtra. Isso significa que você não vê tudo que está ao seu redor. Você vê principalmente aquilo que a sua mente considera relevante, seguro, familiar ou coerente com suas crenças. Se sua mente está acostumada com perda, ela vai notar mais facilmente sinais de perda. Se está acostumada com falta, vai perceber falta. Se está acostumada com rejeição, vai notar tudo que parece rejeição. Se está acostumada com a ideia de que nada dá certo para mim, ela vai registrar com muita força tudo que parece confirmar essa frase e vai ignorar ou minimizar as pequenas evidências de que algo poderia, sim, ser diferente. É por isso que duas pessoas podem viver situações muito parecidas e construir realidades tão diferentes. Não porque uma vive num mundo mágico e a outra não.
Mas porque uma está com a percepção mais aberta, e a outra está filtrando tudo a partir de um padrão de fechamento, medo ou escassez. A oportunidade às vezes não falta. O que falta é uma mente treinada para percebê-la sem descartá-la imediatamente. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Além de afetar o que você vê, o padrão mental afeta o que você escolhe. Isso é decisivo. Porque a vida não é formada apenas pelo que acontece com você. Ela também é formada pela forma como você responde ao que acontece. Uma pessoa que carrega um padrão de desvalorização pode aceitar menos do que merece e depois chamar isso de azar. Uma pessoa que carrega medo de crescimento pode recusar oportunidades e depois dizer que a vida nunca abre portas. Uma pessoa que carrega a crença de rejeição pode se fechar diante do amor e depois concluir que nunca encontra alguém certo. Uma pessoa que carrega padrão de escassez pode viver indefensiva, sem investir em si, sem organizar recursos, sem sustentar movimento, e depois chamar a consequência disso de falta de sorte. Percebe como isso é profundo? O padrão mental vai moldando escolhas pequenas. E escolhas pequenas, repetidas por muito tempo, constroem destino vivido. Não estou dizendo que tudo é culpa da pessoa. Não é isso. A vida é complexa. Existem dores reais, contextos difíceis, injustiças, limites concretos. Mas, ao mesmo tempo, existe um campo que pertence a você. O campo da consciência. E é nesse campo que o padrão pode ser percebido e pouco a pouco desmontado. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Existe outra verdade importante. Mesmo quando uma chance surge, se a mente não estiver minimamente preparada, essa chance pode passar. Quantas vezes algo bom apareceu e você não conseguiu reconhecer? Quantas vezes a vida mostrou um caminho e você duvidou tanto que não entrou? Quantas vezes uma nova fase pediu coragem, mas a mente antiga preferiu proteger o conhecido? É duro dizer isso, mas necessário. Às vezes a vida até entrega sinais, encontros e oportunidades. O problema é que a pessoa ainda não consegue se relacionar com aquilo de forma madura o suficiente para sustentar. E então depois conclui: eu não tenho sorte. Mas talvez a questão seja outra. Talvez você precise treinar a mente não apenas para querer mais, mas para perceber melhor, escolher melhor e sustentar melhor o que chega. Porque sorte sem preparo também escapa. Oportunidade sem consciência também se perde. E isso não precisa ser motivo para a culpa. Pode ser motivo para despertar. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Agora vem a parte mais importante. Como começar a romper esse ciclo? O primeiro passo é parar de usar o azar como identidade. Você pode ter vivido muitos ciclos difíceis. Pode ter acumulado frustrações. Pode ter passado por perdas, atrasos, portas fechadas e repetições dolorosas. Mas transformar isso em identidade enfraquece ainda mais sua liberdade interna. Quando você diz "eu sou azarado", não está apenas descrevendo algo. Está entregando à mente um comando de permanência. O segundo passo é observar repetições sem se atacar. Onde a mesma história continua voltando? Em que área você sente sempre o mesmo travamento? Que tipo de pensamento aparece antes de uma decisão importante? Como você reage quando algo bom começa a surgir? Onde costuma se sabotar? Onde costuma duvidar de si cedo demais? O terceiro passo é interromper a resposta automática. Se sua tendência é recuar, experimente sustentar um pouco mais. Se sua tendência é duvidar, experimente observar sem concluir tão rápido. Se sua tendência é minimizar o bem, experimente acolher. Se sua tendência é esperar o pior, experimente criar espaço para outra leitura. O quarto passo é construir pequenas evidências novas. O padrão mental começa a enfraquecer quando a mente percebe que você já não responde da mesma forma a tudo. Pequenas escolhas conscientes começam a reeducar a percepção. Uma conversa iniciada.
Um não bem dado. Uma oportunidade acolhida. Um gesto de valorização do próprio trabalho. Uma pausa antes de concluir o pior. Uma nova resposta a um gatilho antigo. Isso tudo começa a deslocar o eixo da repetição. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Quero deixar agora um exercício simples para você fazer hoje. Pegue um papel e escreva 3 perguntas. Qual história eu venho repetindo e chamando de azar? Que padrão pode estar por trás dessa repetição? Qual nova resposta eu escolho praticar a partir de agora? Responda com honestidade. Talvez você perceba que o azar no amor era, em parte, fechamento emocional e aceitação de pouco. Talvez veja que o azar financeiro era, em parte, medo de se posicionar, desorganização ou culpa por prosperar. Talvez descubra que o azar nas oportunidades era, em parte, dúvida de si, procrastinação ou medo de ser visto. Esse exercício não é para simplificar sua dor. É para devolver poder à sua consciência. Porque quando você enxerga o padrão, deixa de ser apenas alguém sofrendo a repetição e começa a se tornar alguém capaz de interrompê-la. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Talvez durante muito tempo você tenha chamado de azar aquilo que na verdade era repetição inconsciente. Repetição de medo. Repetição de defesa. Repetição de escassez. Repetição de escolhas feitas sempre a partir da parte mais ferida. Mas isso pode começar a mudar. A vida não se transforma apenas porque você deseja. Ela também se transforma quando você enxerga com mais clareza o roteiro antigo que vinha governando sua percepção, suas decisões e suas respostas. Sorte existe. Mistério existe. Encontro existe. Tempo existe. Mas consciência também existe. E quando a consciência desperta, você deixa de se definir pela falta de sorte e começa a participar mais ativamente daquilo que constrói sua realidade. Talvez a sua vida não precise de mais sorte antes de tudo. Talvez ela precise de uma mente menos automática, menos condicionada, menos fiel ao padrão que repete o bloqueio. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho romper o padrão. Essa frase pode marcar o início de uma nova relação com sua história, com sua percepção e com a forma como você responde à vida. Se inscreva no canal, ative a mente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa perceber que muitas vezes o problema não é azar. É um padrão antigo pedindo consciência. Porque a transformação começa quando você para de repetir no escuro. Você não está sem sorte. Está preso a um padrão mental. Bem-vindo ao Ative a Mente. Aqui a transformação começa dentro. Sempre começa dentro.